Fala rapaziada, bora pro vídeo sem enrolação. Galera, vamos fazer uma análise dessa Liga dos Campeões, do que tá pagando, o que não tá pagando, o que tem valor, o que não tem valor, sem clubismo, rapaziada. Não é porque o Real Madrid tá pagando 3 que tu vai botar carga, por mais que na minha concepção tem valor, entendeu, na ODD 3, porém a gente não pode esquecer que talvez, né, vamos falar já desse jogo de início, talvez que o Mbappé não jogue. Então por isso que essa odd aqui chegou no 3 no Real Madrid classificar e 1.36 como o City fosse favorito. Por mais que o Real Madrid em Champions League a gente não pode duvidar, né? Caiu pro lado dos tubarões, onde pode passar, pegar Bayern, pode passar de novo e pegar PSG, o Chelsea, o Liverpool, né? Vamos analisar jogo por jogo aqui, né? Vai ser um videozinho um pouquinho mais longo, mas vamos lá. O Real Madrid não conta hoje com o Kylian Mbappé. O time do City voltou a jogar um pouco de futebol, entendeu? Com a volta do Rodri, não que ele seja um jogador tudo isso, tá? Mas quando o City estava invicto, na época que o Rodri jogava antes da lesão, realmente como volante ele era o melhor volante do mundo, não para ser o melhor jogador do mundo igual foi, né? A gente analisando o Real Madrid hoje, a defesa é muito ruim, a defesa realmente está muito ruim, aquele Asensio não tem nível nenhum Real Madrid. Junto com o Rudiger, né? Acredito também que o Militão é um cara que tá machucado, que não sei se vai jogar. Tá voltando o Rodrigo também pro Real Madrid, né? Que é o pai do Manchester City. Eu acredito que essa ODD aqui, se o Kylian Mbappé tivesse aqui, ia pra um 2,40, 2,50, tá? Devido a ele não tá aí, ele ser o cara hoje que faz em média de 50% dos gols do Real Madrid, essa ODD foi pra 3, tá bom? Não vejo o valor numa ODD 3 para entrar já, entendeu? Vejo o valor de acordo com o primeiro jogo, que o primeiro jogo é na ida, é no Santiago Bernabéu. Então, se o Real Madrid fazer resultado aqui no primeiro jogo, eu vejo o valor, tá? Então, eu vou ficar de fora no pré-live. Vamos pro próximo jogo, Atalanta e Bayern de Munique. Aqui a gente não, né, tarinha da Atalanta. Por mais que o time da Atalanta não é um time ruim, tá? Né, mas comparado ao time do Bayern de Munique, que vai jogar com Olise, Harry Kane, Kimmich, Luiz Dias, Upamecano, Jonathan Tah, Laimer, Neuer, é realmente difícil. Os caras estão praticando o melhor futebol da Europa junto com o Arsenal. Então, não tem valor, gente, botar no ODD 1.10, vai botar, né, sei lá, vamos falar de uma stake alta aí, né, um stake padrão, R$1.000, né, para ficar mais fácil o cálculo, para voltar 1.100 não compensa, né, zebra acontece, não que eu ache que a Atalanta vai passar do Bayern, mas vai incomodar, tá, vão dar vida, vão jogar, não vejo valor, entendeu, vejo valor pro Bayern se classificar, caso o Bayern saia perdendo um jogo de 1, 2 gols, que eu acho muito difícil, sendo sincero para vocês, independente se o jogo é na Itália ou é na Alemanha, mas é onde, né, reverteria essa odd de 1.10 para 1.40, 1.30, dependendo se o Bayern tomasse 1 ou 2 gols, que é difícil também. Liverpool e Galatasaray. Olha, vou falar para vocês uma coisa. Como que a gente deve olhar o ODD, gente? A gente sabe que o Liverpool é muito favorito, né? Liverpool, camisa, história, time, até time joga mais que o Galatasaray. Só que, por que paga um 6 aqui, para vocês entenderem o ODD, né? Aqui tá dizendo que de uns 10 confrontos, vamos botar de 100 confrontos, 90%, 88% das vezes que eles se enfrentassem, o Liverpool passaria pelo Galatasaray nos 2 jogos, né? Isso que é classificação, isso daqui, né? Bom, eu não acredito muito que o Galatasaray vai se classificar, só que eu acredito que tem valor, gente, tá pagando 6 pro Galatasaray, por mais que o Galatasaray fez um jogo medroso, tá, contra a Juventus, com um jogador a mais, perdendo o jogo de 1-0, podia perder até de 3, perdeu de 3, e ainda no final, por cansaço, por muito espaço na prorrogação, ganhou da Juventus. Mas um time se amedrontou. Então, por mais que seja o jogo de ida na casa do Galatasaray,
e o Galatasaray abre 2 gols, é um time safado, sem vergonha, tá? É um timinho desgraçado. É um timinho que pode te deixar na mão, tá? Não se ilude com a primeira vitória deles, que é aí que é onde a casa faz dinheiro. Ó, tu imagina hoje num cenário que o Galatasaray ganha um jogo de ida de 1-0, 2-0, 2-1, 3-2, 3-1 e vai pagar odd 2 pro Galatasaray se classificar, a galera vai dar carga. Vai dar carga e vai tomar head. Entendeu? Vai, porque é um timinho safado. É um timinho que se amedrontou jogar com 1 a menos. Um outro time podendo perder até de 2 gols, cara. Não atacou, não chutou, não fez nada contra um time limitado que é o time da Juventus, né? Então, eu acredito que tem valor essa odd 6, tá? Tem muito valor e também tem valor pra cash, tá? Por que valor pra cash? Porque dependendo, assim, ó, gente, dependendo se tu entrar numa odd 6 dessa num pré-live da vida, que nem a gente tá fazendo agora, e sair ganhando o primeiro jogo, tá? Essa odd pode pagar uma odd 2 já. Então, ou seja, tu botou 100 reais, vai estar pagando, ganhou o primeiro jogo, vai estar pagando 200 pra tu tirar. E eu aconselharia tirar, entendeu? Justamente por ser um time medroso jogando com o Liverpool, entendeu? Por mais que o Liverpool hoje não tá tudo isso, tá começando a se entrosar legal agora, né? Tá começando a ter mais cara do Arne Slot, Florian Wirtz jogando mais bola. Então, eu acredito que tem um pouco de valor, principalmente pelo jogo da ida, tá? Claro que se o Galatasaray não ganhar o primeiro jogo, então o D6 foi, tá? Praticamente, que é muito difícil reverter o jogo lá em Anfield. Vamos falar agora de Paris Saint-Germain e Chelsea. Galera, o Chelsea hoje, ele é um time que oscila muito, né? É um time que oscila muito. Ganha, perde, empata. Não tem uma sequência avassaladora, né? E aí o cara não coloca o menino Estevão pra jogar, deixa Pedro Neto, né? É a máfia do futebol, né? Então assim, ó, 1,70 pro Paris Saint-Germain, legal, 2,5 pro Chelsea, que é a zebra, né? Porque tá pagando mais, né? Não que seja zebra, né? Mas é que tá pagando mais. 1,70 porque o Paris Saint-Germain é o atual campeão da Liga dos Campeões, atual campeão francês, né? Um timaço, né? Só que ele caiu pro lado dos tubarão. Então não vai ter timinho bobo, timinho ruim se passar do Chelsea. Eu acredito, tá? Eu acredito que vai ser um jogo pra over goals. Vai sair gol nesses jogos. Acredito no ambas marcam nos 2 jogos, tá? É 2 times que jogam pra frente, tanto o Chelsea como o Paris Saint-Germain. É 2 times que atacam muito pelas alas, com o Cucurella, né, que tá fora, mas vai voltar pra liga. Com o Hakimi também. Então, essa de 1,70, 2,05 vai mais no 50-50, tá? Não vejo o Chelsea como um time fraco, principalmente com essa nova geração, com Palmer, com Estevão, com Reece James. É um time bom mesmo, né? O que realmente me pega em relação ao Chelsea é o goleiro. O goleiro é fraco, entendeu? Já o Paris Saint-Germain tem um bom goleiro, né? Que é o Safanov, né? E o Chevalier, né? Acredito que ele vai jogar com o Safanov, eu acredito nisso. Mas essa ODD 2 pro Chelsea aqui, eu acho que tá eu acho que ia ser, pra mim aqui era 1,80 pra cada lado, 1,80, 1,90 no máximo. Eu vejo um valorzinho no Chelsea sim, tá? Não vê, por mais que é um... E detalhe, né? A gente olhar assim, né? O Chelsea foi o atual campeão do mundo, né? Na Copa do Mundo de Clubes, onde ganhou de 3-0 do Paris Saint-Germain. Claro, era um jogo único, uma final, né? Um outro clima, que era nos Estados Unidos, né? Não tinha ida e volta. Só que eu acredito, né, que se o Chelsea fazer um bom jogo, o primeiro jogo em casa, que a volta é na... o Chelsea o Chelsea joga a segunda em casa, né? Eu acredito que se o Chelsea fazer um bom jogo de ida no Parque dos Príncipes, o Chelsea tem chance de classificar. Ainda mais que se colocar o menino Estevão pra jogar, tá? O Estevão joga muito, né, gente? A gente viu a diferença dele quando ele enfrentou o Barcelona ali, que ele acabou com o jogo e tava o Barcelona completo, o Lewandowski, Yamal, tava todo mundo, né? Tanto que o Yamal não fez nada, morto, né? Só que ele vai ter que colocar o cara pra jogar. Então hoje eu vejo um valorzinho aqui no Chelsea para classificar, por mais que o time Paris Saint-Germain seja muito bom, entendeu? Só que eu entraria a partir do segundo jogo, onde eu esperaria um cenário, o Chelsea jogando um pouquinho mais recuado no primeiro jogo contra o Paris Saint-Germain, né? E não perdendo, né? Ou até perdendo no máximo de um gol,
no Parque dos Príncipes. Vamos lá para Newcastle e Barcelona, modo de 1.40 para o Barcelona passar. Modo de armeira, eu como costumo dizer, tá? Esses 1.40, o Barcelona passa, o Barcelona é isso. E o Barcelona hoje, né, depende muito do senhor Rafinha, tá? Não só o Lamine Yamal, né? Claro, Dani Olmo, Pedri, Ferran, Lewandowski, né, Koundé. Não, é um baita no time, junto com o time do Newcastle também, que eu acho um bom time, tá? É um time que tá surpreendendo a temporada, é um time que tá brigando lado a lado com os grandes, sim, né? Não contra, né, na Premier League não consegue chegar, porque na Premier League não pode ter tanta oscilação. Mas na Champions League, olha, vou falar pra vocês, tá? O Newcastle vai jogar o primeiro jogo fora, em casa, o primeiro jogo, e o segundo jogo fora com o Barcelona, que teve uma classificação melhor. O Barcelona é um time que sofre muitos gols também, justamente pela linha alta deles jogando, tá, gente? Pela linha alta. Vocês podem reparar o tanto de impedimento que tem nos jogos justamente pela essa linha alta do Barça. Eu acredito que o Barcelona não vai jogar aquado com o Newcastle, com toda a certeza do mundo vai jogar pra cima para ganhar os 2 jogos, para classificar tranquilo. Só que o Newcastle também é um time que eu assisto muito também na Premier League, né, principalmente. Só que o Newcastle é um time de vontade, tá? Onde o Tonali tá jogando, o Bruno Guimarães vai retornar, provavelmente para esse jogo, né, que tava machucado, desfalcando até a seleção brasileira por enquanto também, antes da convocação. O Bruno Guimarães junto com o Tonali, tá? Tem o Trippier também, né, se eu não me engano. Então eu vejo esse 1,40 sem valor no Barcelona, pelo menos de início, tá? Por quê? Se o Barcelona tomar um golzinho do Newcastle no jogo de ida, essa odd aí vai subir para 1,70, 1,75. Aí eu via valor para entrar, entendeu? Mas no 1,40 para retorno, só se for para fazer uma duplinha, vai fazer Barcelona classificar e vai fazer vamos botar aí Bayern de Munique classificar e mais de um golzinho no joguinho da volta, né? Dando um exemplo aqui especificado para vocês, para atingir pelo menos uma ODD 1.60. Por isso que eu esperaria o Barcelona tomar uma posição aí, dependendo do jogo inicial, para chegar na ODD 1.60, 1.70. Aí eu via valor para poder botar a classificação do Barcelona. Atlético de Madrid e Tottenham, tá? Eu vejo muito, mas muito valor no Atlético de Madrid, gente. Mas muito valor, 1.60, muito valor, tá? Pode botar uma carguinha, o Atlético de Madrid vai passar, tá? O time do Tottenham é um time ruim, time limitado, é um time sem tradição na Champions League, e o Atlético de Madrid já bateu na trave algumas vezes. E levando em consideração isso, né, a gente tem que levar em consideração as estatísticas também, né, sem clubismo. O Atlético de Madrid, esse ano, nessa Champions League, ele pegou o lado fácil da chave, né, fácil, onde no máximo vai ter um Arsenal e um Barcelona da vida. Então, o Barcelona seria o próximo passo, o Arsenal seria somente uma semifinal, certo? Vejo muito valor nesse 1.61, justamente porque o Simeone hoje está com um time compacto, tanto que na última agora confronto com o Barcelona ganhou de 4-0, tá? 4-0. Claro, era um jogo em casa, com jogo de ida e volta, onde o Barça vai ter que, né, tirar essa vantagem ainda, que vai ter esse jogo para acontecer. Então eu vejo esse Atlético de Madrid muito bom, junto ali com o Leão Álvares, o próprio filho do Simeone, muito bom jogador, até o Griezmann tá jogando bem. É um timinho que tá incomodando, tá? E é um time que joga bola. O Barcelona viu já, tomou de 4-0, esse time botou 5-2 no Real Madrid, então tu não vai falar pra mim que um time que bota 4 no Barcelona e 5 no Real Madrid é um time ruim, né? Vejo muito valor no Atlético de Madrid, tá? Pra botar um dinheiro, tá? Não precisa botar casa, cachorro, gente, não precisa botar dinheiro alto, aposto somente que pode perder, mas eu vejo muito valor, porque isso aqui, gente, nas apostas a gente já aposta há um tempo já. Nas apostas hoje a gente tem que ter o valor, entendeu? Por mais que pode ser que derrete, normal, zebra, acontece todos os dias, o maior perder do menor, o Flamengo perder do Bangu, por exemplo.
Mesmo que seja com o time titular, time da base, acontece, gente, acontece. Pode ser qualquer um, o Real Madrid vai jogar em casa com um time pequeno e perde. Zebra é zebra, isso que é o legal do futebol. Mas eu acredito muito na classificação do Atlético de Madrid diante do Tottenham, beleza? Agora, um joguinho que eu vejo valor, porém, com anos apostando, já vi isso, esse time do Bodô junto com o Sporting, tá? Que a gente tá vendo aí, que eu tô botando os cortes pra vocês. Esse time do Bodô é um timezinho legal. Legal porque, Leandro, ganhou do Atlético de Madrid na casa dos caras. Ganhou do Manchester City de 3-1 também, em casa, quando precisava ganhar os 2 jogos para classificar pro mata-mata dos playoffs da Champions desse ano. Como ele ganhou os 2 jogos, classificou e pegou a Inter de Milão. Como ele pegou a Inter de Milão, ele ganhou os 2 jogos, gente. 3-1 na ida, 2-1 na volta, no estádio da Inter de Milão, tá? O time é bom, joga em casa não, tá? Em casa é um time que joga mais pra frente, fora é um time que joga mais recuado, explorando muitos contra-ataques, que nem foi o jogo contra a Inter de Milão. Não vejo valor no Sporting, 1,36, um time limitado, que nem o time do Sporting, entendeu? Essa odd tá 1,36 pro time do Sporting, só porque o Bodø Glimt tem um nível aquisitivo em relação a dinheiro menor. É um time que em 2017 estava na 2ª divisão do país deles, do Campeonato Nacional. E só que assim, um time que ganhou Atlético de Madrid, Manchester City e Inter de Milão não é um time ruim, né? Não é. Em hipótese nenhuma é um time ruim. Então hoje eu vejo muito, mas muito valor na classificação do Bodø. Entendeu? Porém, o Bodø, se eu não me engano, o primeiro jogo é em casa, certo? Eu acredito muito na vitória do Bodø nesse jogo em casa, tá? Muito. Por quê? Porque eles precisam fazer resultado para poder ir para Portugal, né? Que vai jogar com o Sporting à volta. Eles precisam ganhar o primeiro jogo. Eu acredito muito. E é um time que, se eu não me engano, é Society, o campo deles lá. É um campo pequeno. E é um campo que eles sabem jogar muito bem ali. Entendeu? Tanto que eles ganharam da Inter de 3-1 no Manchester City. O time dos caras é bom ali, sabe jogar naquele campo ali. O time do Sporting é um time limitado. Não acredito na vitória do Sporting nesse primeiro jogo de ida contra o Bodø. Não acredito. Então vejo muito valor no empate anula do Bodø no primeiro jogo. E também na classificação, tá? Porque se tu pegar essa classificação odd 3 hoje na classificação, né? Caso ganhe o primeiro jogo, vai baixar para 1,80, 1,70. Mais ou menos essa precificação, né? Caso ganhe o primeiro jogo, isso eu tô falando de um gol de diferença. Vencer com 2 mais gols vai baixar para 1,30, onde vai te dar um cash bem legal. Beleza? Vamos agora para Leverkusen e Arsenal. Aqui não tem muito o que dizer, né, gente? Arsenal vai passar, né? Só se fosse uma zebra das zebras. Até porque esse Leverkusen não é mais o Leverkusen do Xabi Alonso. Onde era um time que realmente praticava futebol, mas por mais que praticava futebol naquele tempo, eles foram campeão da Bundesliga, eles não tiveram tanto sucesso na Champions League naquele ano, tá? Tanto que eles caíram até pro Bayern de Munique, se eu não me engano. O Arsenal ali, 1,07 também não vejo valor, pouco retorno, né? Odd baixa, entendeu? Vou ver um valor nesses jogos aqui, alguma coisa ao vivo, pode ser um escanteio pro Arsenal, até pro Leverkusen, né, no primeiro jogo. O Leverkusen não é um time que chuta muito, tá? Não é um time que realiza tantos chutes. Tanto que agora no último jogo dele, se eu não me engano, não me deu 12 chutes em nenhum jogo, né, mesmo perdendo o jogo. Então não é um time bom para apostar em chute. É um time limitado também, o time do Leverkusen. Um time que realmente acho que não vai dar graça pro Arsenal, né? Que hoje, junto com o Bayern de Munique, é a melhor time da Europa. Galera, essa é a minha análise para vocês da Champions League em relação à classificação, né? Vou subir mais vídeos, então deixa o like, se inscreve no canal para quem gostou das nossas análises, para o que tem valor e o que não tem valor, e não coloque o teu dinheirinho, gente, teu dinheirinho suado, né? Não coloque em qualquer coisa achando, isso aqui vai ganhar, que ele vai perder. Analise antes o que tá apostando, não seja clubista, entendeu? Porque o dinheiro não aceita desaforo. Beleza?
É nóis, galera. Tamo junto.